Boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. Vamos agora ao nosso irmão Ricardo, que vai tocar para nós a música do Padre Germano, nosso mentor. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, 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 amor. Obrigado, Ricardo. Vamos agora fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: posses definitivas. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. São palavras de Jesus que estão em João, capítulo 10, versículo 10. Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definidos de que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, de amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera, mas o inverno virá depois. A mocidade do corpo é a fase de embriagantes prazeres. No entanto, não tardará a velhice. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda manifestação de existência na Terra é um processo de transformação permanente. É indispensável construir o castelo interior, de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos Jesus da sua presença sublime, não para que possuamos felicidades efêmeras,
mas para que sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis. Não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para que concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos à lâmpada do coração, a usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Bom, meus irmãos, a nossa mensagem nos traz a posse definitiva. A gente sabe que a única coisa que nós somos donos mesmo é dos nossos defeitos e das nossas virtudes, daquilo que a gente construiu ao longo de tantas existências. Então, muitas vezes, a gente quer associar a riqueza com a felicidade, e a felicidade é um estado de espírito. A gente vê companheiros privados de todas as coisas sorrindo feliz, enquanto outros têm dinheiro, não sabem onde guardar mais dinheiro e vivem em depressão, vivem infeliz, vivem agoniado. Então, a felicidade é um estado de espírito. A gente precisa trabalhar isso na nossa mente, porque acabamos tendo muito apego às coisas materiais. Porque são conquistadas com dificuldade, sim, mas elas não podem ser a razão do meu viver. A felicidade não está nas coisas do mundo. A felicidade está dentro do coração. É um estado de espírito que a gente vai construindo ao longo do nosso aprendizado. Então vamos agora, meus irmãos, elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade, mais um dia que o Pai nos concedeu, mais uma oportunidade de estarmos reunidos na casa de Deus. Obrigado, Pai, por essas portas estarem abertas, nos recebendo encarnados e desencarnados. Obrigado, Jesus, Mestre dos mestres, Médico dos médicos, por estar conosco e por todo o ensinamento que nos deixou. Agradecer a Padre Germano, agradecer a espiritualidade da casa, que Deus os ilumine, os abençoe mais, para que eles continuem sendo esse anjo da guarda para todos nós. Pedir a espiritualidade amiga, que nesse momento de estudo possa envolver, intuir, inspirar o nosso querido irmão José Carlos, que fará uso da palavra, para que ele traga cada um de nós um pouquinho do que nós ainda precisamos aprender. E assim, Pai, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciado, e mais uma vez agradecer ao nosso irmão pela sua presença. Muito obrigado, irmão, pela sua presença, tá, por estar aqui conosco, dividindo o seu conhecimento e seu tempo. Em verdade, eu é que agradeço pela oportunidade de trabalho, porque se não for a demanda, e a gente estava comentando que tinha uma série de tarefas esse mês foi o mais apertado de todos. E a gente não chegou nem na metade ainda das apresentações do mês. E até dia 31 a gente terá completado, se Deus quiser, 7 casas para visitar. Então a gente vai ter que limitar um pouco para 4, para 5, para poder dividir pelo cuidado da família. E a turma vai ficando mais velha e é hora da gente retribuir por tudo aquilo que eles dispensaram para nós do tempo, dos prazeres, dos convivas, dos convites, dos lazeres, para cuidar da gente, botar no colo para arrotar, acudir quando começa a chorar no meio da noite. Enfim, agora é hora de retribuir, está todo mundo assim, 89, 91, 92. Enquanto a gente não chega nessa fase, a gente vai ter que fazer a nossa parte, né? Bem, dito isso, como de praxe, a gente traz, em nome da nossa presidente, dona Marlene Mendonça, da diretoria da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes e de todo o corpo de trabalhadores,
aquele abração assim para envolver todo mundo. Encarnados e desencarnados, sempre na certeza de que numa casa de Deus não existe cadeira vazia. Eles estão aí. Não tenho olhos de ver, nem ouvido de ouvir, mas sei que estão apinhados pela porta, pela janela. Só não tem no ventilador que vão ficar tontos. Mas tem muita gente e a gente agradece por isso. Bem, o tema dessa noite é a enrascada que essa turma coloca na mão da gente. Diz que o tema é livre. Não tem nada que aprisione mais do que um tema livre. Gente, olha, é um negócio. Quando dá o tema, a gente... temos um caminho, vamos procurar. Aí a gente fica buscando o que está mais lá no recôndito, né? O que está mais espaçado no tempo, há quanto tempo a gente não fala, tem que revisitar. Aí vem essa aqui, como é que vai ser? Vai ser o quê? Aí começa a tremer a perna, vai ser o poder da prece. Então esse é o tema de hoje, o poder da prece, que todo mundo, em qualquer fase da vida, encarnado ou desencarnado, vide André Luiz, 8 anos no umbral, sendo chamado de suicida, porque o suicida não é aquele que dá cabo da vida de uma vez só. Tem aquele que vai paulatinamente. É o suicídio a prazo. É o suicídio da Casa Bahia, por exemplo. É o cigarro, é a bebida, é o excesso de jogos na internet, é o vício na corrida de cavalo. Porque as coisas que estão à volta vão ficando a serviço daquela situação em que escravizou aquele irmão encarnado e, por força disso, vai encarcerando todos aqueles que estão à sua volta. Começando pelos entes queridos, que é dentro de casa. Então, o vício das drogas é outra coisa. E a gente teve casos na família que não terminou bem. Na linha natural do tempo, não ia terminar bem e não terminou. E a gente chora, a gente lamenta enquanto carne. Mas a doutrina espírita é esse refrigério que vem mostrar para nós que a vida continua. O último dos 16 livros entre André Luiz e Chico Xavier, né? E a vida continua. Pois bem, em todas as nossas passagens, em qualquer outra religião, até a gente demandar a doutrina espírita e chegar numa casa como essa casa aqui, a gente teve tempo, e muito tempo, sob a égide da Igreja Católica, que em nome do Cristo, que era a igreja que veio vicejando a partir de Jesus Cristo, veio trazendo para nós os modelos de prece, as orações como Ave Maria, Santa Maria, Creio em Deus Pai, o Pai Nosso, Salve Rainha, né? E nessas circunstâncias, depois na doutrina espírita, nós fomos descobrir que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, diz assim, pedi e obtereis. Aí vem falando desse acalanto que a prece nos traz, e o capítulo 28 tem 84 modelos de prece, para pedir por nós, pelo próximo, pelo obsidiado, por todos aqueles que estão numa situação aparentemente inferior à nossa, que não consegue pedir nem o próprio nome, depende de terceiros. E aí nós aqui na doutrina, exercitando a caridade, fraternidade, solidariedade, vamos fazendo a nossa parte. E engraçado, tem horas em que eu estou imerso nesse processo, que eu esqueço até de pedir os bônus horas. A gente ainda ganha um bônus hora lá, tem um cashback do céu que a gente vai adquirindo, mas como não é a gente quem faz essa conta, tem alguém responsável a partir do nosso irmão protetor espiritual, não sei nem de que lado ele está hoje. Quando eu era pequeno, diziam que eu deitava para dormir e ele desmaiava do lado, de tantas que eu aprontava. Mas não, depois eu fui crescendo, fui virando esse anjo de candura, e olha que não é 1º de abril, hein? Então, nessas circunstâncias, esse é o nosso tema. Na doutrina espírita, nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, como disséramos, capítulo 27, pedi e obtereis. E em O Livro dos Espíritos são as questões 649 a 673, que daquelas 10 leis morais,
corresponde à lei de adoração. Então, essa é o primeiro conjunto, lei de adoração, que tudo voltado para Deus Pai Todo-Poderoso, que a gente já falou aqui, segundo a Gênesis, capítulo 2, versículo 7, e o Senhor pegou um punhado de pó da terra, moldou a imagem e semelhança e soprou-lhe na narina o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então, a partir desse contexto histórico religioso da Bíblia, em Gênesis, mas a Gênesis do Moisés, lá no Pentateuco de Moisés, a gente começou tudo isso. Quando a gente chega lá em A Caminho da Luz, quando há uma pergunta que Emmanuel esclarece para o Chico Xavier, dizendo que essa raça, essa a qual nós pertencemos, a raça humana, aí não tem idade, não tem cor, não tem tamanho, não tem religião, não tem região de origem, nada, não tem casta, não tem ascendência, não tem rico e pobre, raça humana. A resposta é que seria a partir de Adão e Eva, e essa raça adâmica teria vicejado na Terra 4.000 anos antes de Cristo. Mas quem lê a trilogia de Edgar Armond, Exilado de Capela, Na Cortina do Tempo e Almas Afins, vai ver que, na verdade, essa transmigração de espíritos decaídos, e nós somos o resultado disso tudo, foi um processo que aconteceu entre 12.000 e 5.000 anos antes do Cristo. Então, Adão é a questão da Bíblia. E para Emmanuel, Chico Xavier, é uma questão de 4.000 anos a partir daí. Então, Adão e Eva, Caim e Abel, aí vem descendo. A 10ª geração chegou em Noé, pai de Sem, Cã e Jafé, que aí foi quando começou realmente a povoação da Terra. Mas aí lá em 1950, 1948 antes do Cristo, começou Abrão, que está lá em Gênesis capítulo 15 em diante, quando começou a saga junto com Saraí. Era Abrão e Saraí, que depois virou Abraão e Sara. Mas isso já é um outro ramal, e a gente já falou quando conversou sobre José, um exemplo de pai. Mas voltando aqui na história da prece. Para nós, passando aqueles 1000 anos em que Jesus precisou fazer a redução do perispírito para poder entrar mais ou menos na frequência vibratória da Terra, que era o ambiente que iria recebê-lo, da mesma forma que nós, muitos graus abaixo, dependemos de cloro, cobre, sódio, ferro, alumínio, né? Manganês, magnésio, selênio, molibdênio, zinco, enxofre, tudo isso tem na Terra. E tudo isso tem no nosso corpo. Se a gente procurar o polivitamínico, vai olhando ali, sem fazer comercial, você vai ver que quando tem a deficiência de um deles e o exame de sangue aponta, o médico fala, você precisa dessa vitamina, dessa, né? Então a gente precisa para poder estar em sintonia com o orbe que não recebeu. E a gente que é espírito reencarnado que não vale nada, porque se valesse alguma coisa não tinha mais necessidade dessa vestimenta de carne numa outra experiência, questão 167 do Livro dos Espíritos, o porquê da reencarnação. E os espíritos respondem a Kardec, a primeira palavra da resposta, expiação. Então temos que passar por aquela fase, expiação, arrependimento, reparação. Enquanto não aperfeiçoarmos esse processo, para ficarmos eximidos dessa reparação, aí chegaremos naquela questão 113 do Livro dos Espíritos, espíritos puros que não precisam mais reencarnar. Podem até vir como para cumprir missão. Então, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Jesus reunido, muito bem retratado pelo nosso jornalista de Miritiba, no Maranhão, Humberto de Campos. Depois a cidade, em homenagem a ele, a cidade mudou para Humberto de Campos, mas era Miritiba. E ele retratou tudo isso para o Chico Xavier, quando Jesus chamou um por um daqueles que ele precisava para poder dar uma força para o Brasil. Começando com Eliu, que era um anjo, não tinha mais necessidade,
mas reencarnou em Portugal como o infante Dom Henrique, que fundou a Escola de Sagres. A partir daí é um processo que vieram as grandes navegações até que Cabral, por acaso, chegou aqui. A França, que tinha sido a pátria da doutrina espírita com Kardec, a partir de 18 de abril de 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, com o passar do tempo, começou a afrouxar, começou a decair aquele brilho, aquela pujança. Então Jesus precisava de alguém. Aí quem ele chamou primeiro? Ismael. Aquele primeiro, o primogênito de Abrão, mas com Agar, a serva de Saraí. Depois é que veio Isaac, deu aquela confusão toda. Mas Ismael é o anjo guardião, protetor do Brasil e do mundo de quebra. Mas ele é nosso. A gente tem o Ismael para chamar de nosso. Então, como é que a gente chega a todos esses entes queridos, ainda que distante no grau consanguíneo, mas por afinidade do nosso lado? Com a prece. É a hora, e aí tem, às vezes na internet, vem aqueles vídeos, né, que o cidadão engraçado fala lá, é aí que o filho chora e a mãe não vê. Pois é nessa hora que a mãe não está vendo que o filho está chorando, que a gente lembra que pode pedir. Disse lá, bata e a porta se abrirá. Né? Então, nessas circunstâncias, para nós, considerando Jesus Cristo como a razão de tudo, inclusive da gente estar aqui, a gente vai começar perguntando assim, o que é fé? Aí vai para o dicionário, confiança em alguém ou alguma coisa. E o que é esperança? É a expectativa de um bem que se deseja, mesmo que seja um bem imaterial, mesmo que seja alguma coisa não tangível. A gente tão ligado na matéria, que acha que a felicidade de ganhar na Mega Sena, se eu ganhar na Mega Sena pelo menos metade, eu vou fazer igual Zaqueu, metade eu vou dividir para todo mundo, ajudar os pobres, mas a outra metade é minha. Zaqueu não fez isso, Zaqueu dividiu a metade para todo mundo que estava lá, e a outra metade foi cuidar da família dele, não ficou nada no bolso dele. E na condição de Dr. Bezerra de Menezes, dependeu de alguém botar o óbolo embaixo do travesseiro para juntar um dinheirinho para comprar urna, para ser conduzido aqui pertinho, entre Sampaio ali e Riachuelo, que era naquele pedacinho ali na 24 de maio. Dali é que ele foi conduzido, aí atravessaram aquela passagem que tem ali entre São Francisco Xavier e o Riachuelo, tem aquela passagem para sair na Ana Nery, pegou a São Luís Gonzaga, aí saiu lá na Prefeito Olímpio de Melo, para sair no antigo Sabão Português, que não existia na época, para cruzar o que hoje é a Avenida Brasil, que não existia, e chegar lá no cemitério São Francisco Xavier. Isso tudo no dia 11 de abril de 1900. Então, foi empresário, urbanizou Vila Isabel, aquilo que tem lá em Vila Isabel é a obra de Bezerra de Menezes e o Barão de Drummond. Então, teve empresa de bonde, teve empresa de construção, teve empresa de navegação, e para chegar até lá em São Francisco Xavier, dependeu da boa vontade, da misericórdia de cada um que reconheceu aquilo que ele fez. Então, se a gente, por aí, de vez em quando eu vou lá e arrisco a Mega Sena, se ganhar, não se preocupa de guardar não, que a primeira coisa que vai acontecer é uma fila de parente no portão. Parente que fala mal de você, xinga, não vai na sua casa, não visita você, e se você vai na casa dele, não oferece nem um copo d'água, às vezes não abre nem um portão. Eu tentenho parentes que se eu disser assim, não, eu passei aqui no cemitério, aí agora na volta, nem entro. Eu tenho uma tia que é assim, se disser que for cemitério, aí o pessoal reclama, não, mas ela tem que ir, não foi na morte do pai, na morte da mãe, não foi na morte do marido, não foi na morte dos irmãos. Aí reclamaram tanto que eu segurei o braço da minha prima e falei assim, fica tranquila, no dela ela vem. Porque já estava incomodando, que é um lugar que você está chorando, pranteando, tem alguém reclamando naquele lugar. E o cemitério de Santa Cruz fica situado numa rua chamada Rua da Verdade. Não adianta, ali é a hora, quando o filho chora e a mãe não vê. Né? E aí a gente se refugia na fé. Quando chega aqui,
no livro O Consolador, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, a questão 257 diz assim: a esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude? Não. Não. Aí ele diz: a esperança é a filha dileta da fé, e vai discorrendo. A esperança é como o luar, que se constitui dos bálsamos da crença. O que é a lua? Um astro iluminado pela luz do sol. Então, essa é a esperança. E a fé é a divina claridade da certeza. Então, eu tenho fé que com a minha prece, com a minha oração, eu serei atendido. Júlio Lousada, que a gente vai falar daqui a pouco, ele dizia, né? Bata que a porta se abrirá para aquelas que estão de cabelinho branco. Por intermédio de Maria, nossa Sagrada Mãe, eu bato e confio que a minha oração será ouvida. Aí vinha Ave Maria, chega. E a minha avózinha lá, minha avó materna, sentadinha com um copinho d'água, que era água fluidificada, não tinha esse nome, mas era, e aquela meia dúzia de netos sentados em volta, e depois cada um bebia um golinho. Se sobrasse, ela então bebia um golinho. Que o principal era mostrar para a gente o que era ter disciplina, respeito com a Ave Maria. E aí, nessas circunstâncias, nós crescemos, Júlio Lousada se foi, a gente entrou na Rádio Rio de Janeiro, aí vem a Ave Maria na voz do saudoso Geraldo de Aquino, e a gente continua ouvindo Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da Fraternidade. Esse comercial pode fazer, né? Então eu já sei o que é Deus, né? Que é o Criador de tudo e de todas as coisas, está lá em Gênesis. Eu já sei o que é fé e já sei o que é esperança. Agora, quando eu junto tudo isso, essa é mole. É quando eu preciso, quando eu estou no desespero, quando eu estou contra a parede e eu não vejo solução plausível para eu alcançar o resultado que eu preciso para me safar de uma certa situação, aí eu junto tudo isso e começo a orar. E aí eu peço por mim, peço pelos amigos, até para angariar uma certa simpatia lá em cima. Porque se eu peço só para mim, vai ser igual aquela parábola do fariseu e do publicano. Né? O publicano batendo no peito, batendo nas costas: ó Senhor, minha culpa, minha máxima culpa, eu sou um pecador, e está lá se penitenciando. Aí chega o fariseu do lado: ó Senhor, obrigado por essa oportunidade de mais um dia. Estou aqui no templo, já cumpri com o dízimo, já cumpri com a doação e já fiz bastante pelos meus amigos, pelos meus parentes. E graças a ti eu não sou igual a esse publicano. Qual foi o efeito dessa oração do fariseu? Placebo. Ele tomou um remédio que não fez efeito nenhum. E o publicano teve muito mais proveito naquilo que pediu, porque ele foi ao templo para orar, reconhecendo a infinitude da grandeza de Deus e a infinitude da pequenez dele enquanto um pecador. Mas foi lá para orar. Então, muito mais proveito, muito mais próximo do ouvido de Deus, se é que pode falar assim, estavam as palavras do publicano. Muito bem. E qual é o caráter geral da prece? A questão 659 do Livro dos Espíritos, lá na Lei de Adoração. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é colocar-se em comunicação com ele. Aí, aquelas glândulas, né, os chakras, a gente tem a nossa pineal, ou epífise, né? E é ela que começa a pulsar, menor que um grãozinho de ervilha, no meio, lá no mesencéfalo, no meio do cérebro, e é ela que faz o religare, daí a expressão religião. Religiosidade, é o religare, é quando eu me religo com Deus nessa comunhão, por quê? De acordo com a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde estão as leis de Deus? Na nossa consciência. E quem é o nosso modelo e guia? Jesus. Questão 625. Aí agora nós vamos ver qual é o sentido da questão da prece, o que está embutido na prece. Eu vou louvar, exaltar, glorificar, que eu tenho que puxar saco primeiro, né? Depois eu vou pedir, claro, não vou fazer oração à toa. Eu tenho que ter um objetivo. Vou rogar, vou implorar.
e finalmente eu vou agradecer, demonstrar gratidão. E normalmente não se faz. A terceira parte a maioria não cumpre. Foi atendido na graça, está tão agradecido, ó Senhor, o Senhor foi tão bom para mim, eu consegui, obrigado Senhor. Lembram da topada? Deu a topada, obrigado Senhor, podia ter sido pior, porque aquele tempo que eu perdi olhando o dedo, e as mulheres, principalmente por causa do esmalte, né, ainda tem o esmalte, né, vão olhar antes de xingar, obrigado Senhor, podia ter sido pior, porque o tempo que eu perdi olhando o dedo foi o livramento de chegar na esquina por uma coisa pior que poderia ter acontecido. Posso até voltar para casa e não ter ido àquele encontro, aquele compromisso, seja o que for, aquela topada foi um livramento. Então agradeçam sempre, e é o que eu estou procurando fazer. Então, a gente passou pela Rádio Rio de Janeiro, passou pela Rádio Tupi. Agora vem a pergunta, por que a mais simples, a primeira que a gente começa é a Ave Maria? Aí entra Jesus. Muito bem. Lá em Lucas, capítulo 1, ele dá bem uma panorâmica do que foi. Então, Zacarias, marido de Isabel, já em idade avançada, Isabel infértil, estava no templo, como se estivesse aqui, né, no Aprendiz do Bem. Nosso querido presidente era o responsável da vez, aí estava lá ajeitando as cortinas, preparando o altar, e de repente aparece aquele vulto na frente dele, era um anjo, arcanjo, né? Anjo é mais baixo, arcanjo. Gabriel diz a ele, olha Zacarias, as suas orações e as orações de Isabel foram ouvidas. Vocês terão um filho e porão nele o nome de João Batista. Olha só, Gabriel chegou e deu o recado. Mas acontece que Zacarias duvidou. Está registrado lá em Lucas, capítulo 1 ainda, versículos 18 a 22. Aí Gabriel falou para ele, está duvidando do que Deus mandou eu dizer? Ficarás mudo até que João Batista venha. E ele ficou mudo durante os 9 meses da gravidez de Isabel. Quando João Batista nasceu, com 8 dias, segundo a tradição dos hebreus, né? Chama judeu hoje, mas na época eram hebreus, tinha que fazer a circuncisão. E qual era o objetivo? Era para dizer assim, esse aí é macho, esse é meu filho. Não, a circuncisão era necessária, porque pela alta temperatura, e era um risco muito grande de infecção e que começava justamente na região de reprodução, o órgão reprodutivo do homem. Então juntava aquele sebo que a gente chama de esmegma, né, que é o médico chama, e aquilo provocava infecção e era um alto índice de mortalidade infantil. Então eles que já vinham escolados, vivendo num lugar com 50 graus, 54 graus na sombra quando tinham que fazer isso. Então, com 8 dias, João Batista seria batizado e circuncidado no templo, porque era uma homenagem a Deus. E foi só ali, quando perguntaram o nome, que Zacarias, ainda usando uma tabuinha, disse que era João Batista. Aí começou a falar. E de lá para cá foi falando. Mas vejam bem, 9 meses mudo, porque duvidou da própria prece. Quando Jesus dizia, a gente brinca, né? Não seja um homem bule. Por que um homem bule? Um homem de pouca fé. Então, naquele episódio do barco que os pescadores, né, Pedro e companhia, Pedro e seus blue caps estavam no barco, começou uma tempestade e Jesus serenamente sentado lá na proa, continuou sentado. E ele desesperado que as ondas vinham, sopradas pelo vento, cobrindo o barco, a vela enfunada para levar o barco, mas não conseguia porque o vento virou. Aí ele disse, homens de pouca fé. Então rezem, orem, peçam com fé. Batem a porta, abrir-se-vos-á. E a sua fé, se for do tamanho de um grão de mostarda, vós direis àquela montanha que ela se desloque e ela se deslocará. Claro que no sentido figurado. Aquela montanha significa o tamanho do problema que a gente tem diante de nós. Que às vezes com a oração, Deus é tão justo que não precisa vir pessoalmente nos acudir. Manda um parente, um amigo, um emissário que você não viu há muito tempo. Rapaz, o que houve? Há tanto tempo a gente não se vê, como é que tá?
Ah, eu estou bem, estou conseguindo. Ih, rapaz, isso é mole, vem cá. E o cara tem a solução do lado. Atendeu a nossa rogativa, atendeu o nosso pedido. Mas vamos voltar lá na Ave Maria, que eu estou olhando lá o obsessor. Ao longo do primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, ele vem discorrendo sobre essa situação. E aí, nessa situação do Zacarias, quando já estava tudo definido, e João Batista é 6 meses mais velho que Jesus, né? Então, nessa encarnação. Em Lucas 1:28, Gabriel aparece para Maria. Olha a diferença de atitude. Ave cheia da graça, o Senhor é contigo. Vamos abrir um parêntese. Ave significa salve. É uma saudação de respeito, de cortesia, de veneração. Com a invasão do Império Romano na Palestina, àquela época, havia essa saudação, em princípio a partir de Júlio César, ele mesmo, Júlio César. Então essa era uma saudação de respeito, era uma formalidade, era de alegria, de felicidade de encontrar um ente querido ou um superior. Homens entre homens. E também para os santos, eles eram politeístas, os romanos. Só os hebreus eram monoteístas. Agora vocês vejam bem, Gabriel, que não é anjo, é um arcanjo, está um degrau acima. Se dirige a Maria, ave agraciada, o Senhor é contigo, comece a pensar na magnitude desse espírito chamado Maria de Nazaré. Então é inconcebível, não tem, eu pelo menos, no que eu já pesquisei, não tem outro personagem na Bíblia em que um arcanjo tenha se dirigido a um espírito encarnado dessa forma. Eu não vi nenhum. Se tiver, se alguém descobrir, por favor, me avisa. Então, eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Maria, então, grávida de Jesus, visita Isabel, que ao recebê-la, exclama: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Aí está a Ave Maria. Foi uma junção que se fez do que foi tratado entre o anjo Gabriel e Maria, e o que foi tratado entre Maria e Isabel, que quando Maria, já grávida, foi visitar Isabel com 6 meses, ficou uns 3 meses lá junto com Isabel, próximo de João Batista nascer, ela então voltou para a base, para a cidade dela, e Isabel morava no morrinho, no promontório. Aí ficou acordado que quando João Batista nascesse, ela então, Isabel, acenderia uma fogueira para que Maria aqui embaixo visse que João Batista nasceu. Por isso a fogueira de São João, e 24 de junho. Então, isso tudo está registrado, não a fogueira, mas aqui esses diálogos no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Então, por volta do ano 1000, essa oração já estava consolidada na Igreja Católica Apostólica Romana. Em 1054, houve um grande cisma, em que a Igreja se dividiu. Aí ficou para o Ocidente, Igreja Católica Apostólica Romana, e para o lado do Oriente, Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Inicialmente Grécia, Rússia e Turquia. Mas a coisa foi, e depois a própria Igreja Católica foi se dividindo com os reformadores, né? John Wycliffe na Inglaterra, Jan Hus, que era o Kardec na República Tcheca, depois Martinho Lutero na Alemanha, e finalmente João Calvino na França, que se refugiou na Suíça, e aí vê esse protestantismo aí que a gente vê de saia até o tornozelo, manga comprida com sol de 40, mas a gente tem que respeitar. Se é o bem-estar deles, se é a felicidade deles, se é aquilo que eles acreditam, a gente respeita. Até porque a gente nem sabe se já passou por lá em outras vidas. Graças a Deus, tem um véu do esquecimento. Então, junto com a Ave Maria, as reuniões que o público fazia nas igrejas e nos mosteiros aos finais de semana eram no sentido de orar para agradecer. E aí, essa já partiu dos monges.
colocando Maria como intercessora. Aí surgiu Santa Maria. Santa Maria, mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, Rádio Rio de Janeiro, que assim seja. Né? Lá é na hora da nossa morte. Enfim, como a gente sabe que a morte é só um entrever, é um comercial, é um insight para a gente visitar outro plano, então nós ficamos com Ave Maria, Santa Maria, o credo, que é o creio em Deus Pai, e esse credo foi a partir dos apóstolos. Tem Atos dos Apóstolos de Lucas e tem Atos dos Apóstolos de Cair Bar Schutel. Então quem tiver oportunidade, lendo um ou outro, vai entender. E cada um dos apóstolos, e eram 12, e com o suicídio de Judas, entrou Zaqueu com o nome de Matias, porque tinha que ter, leiam 13º apóstolo, de Jorge Damas Martins. Conta toda essa trajetória do Zaqueu em 6 das suas encarnações até chegar ao Dr. Bezerra. Então, cada um dos apóstolos foi responsável por uma das frases, que são 12, no creio em Deus Pai. Entendeu? Até chegar no creio no Espírito Santo, aí eles dizem lá, na Santa Igreja Católica, outros dizem na Santa Igreja de Deus, na comunhão dos santos, que foram todos esses, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. E tem gente que diz assim, eu vou aproveitar tudo porque morreu, acabou, indo na igreja todo domingo. Se ele no próprio crê em Deus Pai, ele diz, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém, por que falar em morte? Morte do corpo físico, mas o espírito que eles não admitem, aí veio a doutrina, que está lá em João 14, versículos 15 a 17, que Jesus disse aos apóstolos, num primeiro momento na Santa Ceia, Quinta-feira Santa, assim como eu vos amei, que vós vos ameis uns aos outros. Fazei isso em nome de mim. Quando eu partir para o meu Pai, pedirei, olha a humildade, que ele vos mande um ajudador que ficará entre vós para sempre. João 14, versículos 15 a 17. Então ele falou isso, porque lá em João 14, versículos 5 a 7, quando eles disseram que estavam preocupados, que não sabiam para onde Jesus iria, o que ele faria, o que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E quando é que a gente pede a Jesus essa ajuda? Faz a promessa aos santos, pelo tempo que a gente passou na Igreja Católica, sob a égide da Igreja Católica. Começa com Ave Maria, Santa Maria e o Pai Nosso. E aonde está o Pai Nosso? Um filho de um dos seguidores de Jesus, quando Jesus disse, pedi e obtereis, bata e a porta abrir-se-vos-á, orai e vigiai, mas nós não sabemos orar, mestre. Jesus, com generosidade, caridade e principalmente humildade, disse o que para eles? Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu. Então, nos momentos, eu não sei quantos daqui participam das reuniões de desobsessão. Às vezes complica, não dá uma complicada? E aí como é que começa? Ave Maria, Santa Maria, Pai nosso que estás no céu. E aqueles irmãozinhos que chegam aqui na escuridão, em alguns lugares que eu visito, já visitei, às vezes sou convidado e não nego, vou lá, não tem problema nenhum. É preciso acender a luz, e essa luz é a vela. E esse espírito consegue enxergar a partir dali e é doutrinado, mas não para atender aos nossos caprichos. Ele é doutrinado na lei de Deus que ele esqueceu. E aí, na impossibilidade dele fazer essas orações, nós fazemos por ele essas preces. E a partir dali, tem o choro, tem a emoção, tem a gratidão. Alguns precisam voltar a 3, 4, 5 reuniões de desobsessão para poder serem esclarecidos e encontrarem a luz, como foi André Luiz, 8 anos no umbral,
escutando a toda hora na escuridão, naquele lodo fétido, suicida, suicida, porque ele gostava do conhaque, gostava do charuto, não tinha, era 8 da manhã, 12 horas ou meia-noite, queria comer feijoada, comia, mocotó, ele era chegado a esses pratos assim mais leves, né? Então, foi isso que quando começou a sentir as dores, que botaram na mesa, e era médico, quando abriram, e vamos fechar aqui, ali na mesa ele desencarnou. E aonde que surgiu essa luzinha dele? A intercessão de uma viúva orando por ele, em agradecimento à dedicação dele de tratar de graça o marido dessa viúva, que não se salvou, tinha a cruz dele para carregar, e ela ainda assim, agradecida, orou por ele. Foi quando ele descobriu essa luzinha. Como no Vale dos Suicidas, periodicamente tem a incursão de um grupo chamado Legião dos Servos de Maria, eles descem, como vem numa casa como essa aqui, nas reuniões de desobsessão, porque é alguém que representa essa legião, que vem capitaneando o grupo de espíritos que já estão fortalecidos para essa tarefa, porque ela não é fácil, ela dá cansaço para os irmãos encarnados que participam. Aqui, imagina o trabalho que é de pegar pelo braço, pegar pela mão, ou às vezes algemar para carregar no ombro para levar para onde tem que levar. E isso tudo se resolve com a prece. E a gente, qual é o recurso que tem? A gente chega e fala assim, sai em nome de Jesus, e ele sai? Não sai. Jesus tinha autoridade moral para fazer isso, mas nós não temos. Então, quando é que a gente se melhora? Quando a gente empresta um pouquinho de nós, do nosso sacrifício e do conhecimento, com a solidariedade, fraternidade, caridade. Então, a gente está dando amor, a gente está dando esse amor, a gente está doando o nosso tempo, a gente não podia estar lá no bar do outro lado, comemorando o jogo, comendo churrasco, bebê. A gente está aqui, estudando, aprendendo, discutindo, confabulando, trocando ideia, trocando experiência e vivenciando dentro de uma casa espírita tudo aquilo que Deus espera de nós. Então, não é que a gente tenha negligenciado a outra parte, a gente deu prioridade para gastar esse tempo de agora, esse intervalo das 20 às 21, tá? Para a gente se dedicar a trocar ideias sobre isso tudo que a gente já faz. Normalmente, instintivamente, a gente já vai fazer o bem porque sabe que é o bem que resolve a vida do próximo e, por extensão, a nossa. E quando a gente se coloca por último nessa fila, pensando na solidariedade daqueles espíritos desencarnados que aqui chegam na desobsessão, e dos espíritos encarnados que chegam no portão para receber a cesta básica, uma orientação, o brechó, o bazar que a gente vê aqui, tudo isso, se fosse colocar alguns produtos, algumas roupas dali no preço de mercado, 90% que adquire alguma coisa aqui não iria ter condições de adquirir. Porque junto com aquela roupinha que vem mais cansada, mais suada, mais passada, tem também aquela nova, tem a 0 km, como chega para nós lá. Algumas doações da Zona Sul tiram da vitrine, botam nas caixas e mandam lá para a BBM. É um preço diferenciado? É. Mas para quem conhece e tem um poder aquisitivo para comprar ali e não teria para comprar na loja de origem nos shoppings da Zona Sul, sai feliz da vida com o preço que foi. Agora, para nós foi custo zero. O nosso trabalho é arrumar, organizar, deixar ver se não tem defeito, não tem furo, não tem nada, e intermediar um preço que seja acessível para quem mora naquela região, que tem bom gosto, conhece alguma coisa de moda, e esse recurso vai entrar para casa para poder ajudar e fazer a obra social que toda casa espírita, toda igreja e qualquer denominação religiosa tem como missão principal acudir, socorrer, amparar. Os meios materiais para prover a necessidade da matéria, porque a gente precisa, como diz o Dr. Hamed, a gente ainda tem intestino, então a gente precisa de água e comida, né? E a gente tem pudor, tem decência, tem o lado moral, os parâmetros da sociedade, precisa de roupa. A gente com a rua do jeito que anda precisa de calçado, então essa é a parte da matéria. É o necessário, é o indispensável para a nossa sobrevivência. A outra são os sais minerais em comunhão com o planeta que nos recebeu, porque o dia que pudermos chegar em Vênus, em Júpiter, que é muito mais evoluído do que aqui, lá a necessidade de corpo, se houver, será outra.
não a que tem na Terra. Em Marte será outra, não a que tem na Terra, na Lua. Mas tudo isso que a gente junta com matéria, a gente só entra em comunhão com a espiritualidade superior, podem observar isso. Tem a página de abertura e tem uma prece inicial. No final, tem a prece final. Tem o agradecimento, vem a tarefa do passe. Na hora de fluidificar a água, mesmo em casa, no culto do Evangelho no lar, eu faço aos domingos, então a gente pede, está o copinho ali, como? Ave Maria, Santa Maria, Pai Nosso. E eu estou na doutrina espírita, mas quem trouxe isso para a humanidade foi a Igreja Católica. Importa isso? Importa a cor da camisa do clube? Importa que para ter o jogo tem que ter a bola e o juiz. Tem que ter o gol, tem que ter a baliza lá. A mesma coisa não importa também a religião que eu possa ter abraçado. Eu tenho que orar, eu tenho que pedir. Eu não preciso escrever a parede toda numa oração para quando eu chegar aqui, Deus vê o meu sacrifício. Ele escreveu, né? Como tem lá quando a gente tira da internet para salvar, Ctrl+C, Ctrl+V, para a gente guardar no nosso arquivo, 7.283 palavras. Eu escrevi tudo. Ele, dessa vez, escreveu muito. Eu vou conceder essa graça. Às vezes, você só no pensamento, Senhor, ajuda-me. Amor. Porque Deus sabe de todas as coisas. Se Jesus estava mais perto da gente, conseguia ver o que estava no nosso coração e no nosso pensamento, com muito mais propriedade, Deus, que é criador, inclusive, do Cristo, pode chegar e atender. Agora, é preciso atender a nós e ao próximo por quem nós pedimos. E aí é que entra a solidariedade, a caridade, a fraternidade. Então, essa legitimidade de pedir, mesmo que eu possa ser o pior bandido, tem um momento, nem que seja na extrema unção, eu posso me converter e Deus vai me salvar. Porque não diz que mais vale, para Deus mais vale aquela ovelha que se extraviou do que as 99 que estão no aprisco. 99 estão lá, cumprindo aquilo que espera, é o normal. Agora o outro esqueceu e saiu. E quando ele volta, que é o filho pródigo, né? Tem a parábola do filho pródigo, a alegria do pai quando deu aquela festa, e o outro que ficou, que era o caçula, ficou enciumado. Para ele que saiu, torrou toda a fortuna que era dele da herança, o meu pai faz essa festa toda, e eu que fiquei aqui, olha aí, renasci de novo, a ciumeira lá entre os irmãos. Então é isso. Então essa ação da prece é pela transmissão do pensamento, e a gente não precisa falar. Precisa falar? Precisa gritar? Como a gente vê por aí, a gente está sentado dentro de casa, só no pensamento, a gente pede e a gente é atendido. Naquelas orações que se faz um pouco antes da hora de dormir, que a gente vai botar a cabeça no travesseiro e passa o dia em revista, e eu peco todo dia, eu confesso. Todo dia eu peco. Posso até não fazer, mas eu falo muita bobagem. No trânsito, gente, eu tive uma recaída. E aí, nessas circunstâncias, né, não xinguei, mas reclamo pra caramba. E às vezes é uma tarefa mais simples, dentro de casa, com os próprios familiares, aquela reclama. E o pior, eu vou lá fazer. Aí fica assim, gente, qual é o sumo que você extrai de uma boa ação se você murmurou? Se ao invés de fazer igual o Chico Xavier, enchesse a boca d'água, ficasse assim, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, eu acho que surtiria mais efeito, porque eu estaria preocupado em pensar, em organizar as palavras dessa oração, e não daria espaço para o outro lado, para aquela afinidade negativa, que aí a nuvem de testemunhas vem com a gente de acordo, quem dá o balanço somos nós. Eu quero o lado azul ou quero o lado vermelho, para a gente fazer um símbolo assim. Eu quero o lado azul sempre, mas volta e meia, o pé resvala, vai lá naquela vala fétida, e aí eles só querem uma brecha para chegar. Aí a gente que vem aqui na frente, dá um abraço no presidente, vocês me recebem com todo carinho, aí eu saio daqui, vou para o passe, bebo água fluidificada, vou embora para casa, quando eu ligo o carro ali, que eu vou sair, vem um cara... Adiantou o quê? Então, quando Jesus fala orar e vigiar, é justamente, mas não é vigiar o vizinho, um amigo, é vigiar a nós mesmos. Gente, olha, eu estou tendo um cuidado, está dando um trabalho danado seguir nesse trabalho de fazer exposição de temas nas casas espíritas, nas casas amigas.
Porque o que acontece? Antes de começar a preparar, e para cada casa tem um carinho. Eu tenho são quase 200 nesses 5 anos, são quase 200 trabalhos, cada um deles tem o seu rascunho, tem a sua folha. Minha mulher está dizendo que eu vou abrir um ferro velho só de papel lá em casa. Então, o que acontece? Eu tenho que ter essa preocupação, eu tenho que ter esse carinho, mas está faltando algo mais, que eu começar a podar dentro de mim, deixar desabrochar essa reforma íntima que eu estou adiando, para que eu possa, de fato, vivenciar pelo menos 10% do que eu falo. Porque isso aqui, os ouvidos mais próximos da boca que está falando agora para vocês, são os meus, a não ser os irmãos que estão aqui, a gente sabe que estão. Mas, gente, a gente precisa se policiar. Mas, acima de tudo, agradecer por essa oportunidade. Daqui faltam 5? Está na hora. Então, a gente... o outro eram alfarrábios que eu tirei da internet só para poder ressuscitar na memória aquilo que estava aqui. Então, a gente só vai, para concluir, diz assim, mas só pelo pensamento eu consigo projetar a minha súplica? Aí eu mesmo respondo. Não precisa orar em voz alta? Até pode, mas não precisa. Porque lembrem daquela questão 36 de O Livro dos Espíritos, diz assim, o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço sideral? Não. Nós já sabemos do fluido cósmico universal. Nós já sabemos que de lá foi tirado o nosso fluido vital. Nós sabemos que nós estamos em simbiose com o universo. Nós sabemos que o que fizermos aqui, em ação, palavra ou simplesmente no pensamento, vai reverberar ao nosso redor, vai produzir, por quê? O pensamento plasma. Então procurem filtrar mais os pensamentos e pensar mais um pouco no bem, até para ocupar o espaço no cérebro, para não dar espaço para pensar o mal. Então vamos ocupar, por exemplo, a Petrobras entra lá, perfura o poço, está tirando petróleo daquele poço. Quando viu que está dando uma pressão, já não é mais viável economicamente, aí eles injetam um tipo de lama para não dar espaço para ter desmoronamento, para ter outra coisa ruim saindo daquele poço, até estancar aquele poço junto da plataforma. Da mesma forma somos nós. Se o mau pensamento for ganhando espaço, não vai adiantar, não vai haver Ave Maria que chegue. E aí, quando se fala daquela história do rosário, de rezar o terço, veio o nome o terço, porque antigamente eram 150 Ave Maria, 150 Santa Maria, 150 Pai Nosso. Porque a maioria, 90% da população era analfabeta. Aí apareceu aquelas continhas com o rosário ali, e ali você vai ver que são 50. Então você reza um certo número de Ave Maria, Santa Maria, aí vem uma bolinha maior, é o Pai Nosso. Aí o Salve Rainha é uma outra também, uma outra que foi criada para isso. E isso tudo através da Igreja Católica, que nós, como temos isso na memória dos nossos avós, dos nossos pais, estamos na doutrina espírita e não podemos esquecer. Por quê? Principalmente na hora de desobsessão, é por aí que se abre uma porta e se acende uma luz para aqueles que vêm pedir socorro. Quantos já estavam aqui esperando esse nosso encontro de hoje? Para vivenciar o nosso ectoplasma, para vivenciar as nossas boas intenções, o nosso amor e a nossa fraternidade. Então, que nunca esqueçamos que Ave Maria, Santa Maria, Padre Nosso e uma canja de galinha não fazem mal a ninguém. Nos momentos mais difíceis, invoquem através dessas orações e peçam com fé, porque vai fazer muito bem para todos. Eu trouxe aqui, inclusive, depois o nosso querido presidente pode tirar uma foto aqui, que esse eu só tenho esse, que eu tinha 2, mas aí emprestei um, sabe aquele empréstimo que não volta? Ó, Evangelho e Saúde, tá? O Wilson Lopes e a filha dele, Mônica Magnavita. Eles fizeram um trabalho durante mais de quase 30 anos com presidiários. E aí eles, numa oportunidade no Rio de Janeiro, eles fizeram o seguinte, uma experiência. Separaram, claro, pedindo autorização, tudo isso foi um estudo acompanhado por especialistas. Fizeram um estudo separado 2 grupos de presidiários e descobriram o seguinte, aqueles que tinham uma noção, que não tinham esquecido a noção da religiosidade,
eram mais ressocializáveis e não reincidiam na pena quando voltavam aqui fora. E aqueles que não queriam saber, acabavam, quando libertos, voltavam, e até que um dia se convencessem. Infelizmente, nós estamos passando por um processo de outras denominações religiosas que deu origem ao chamado Complexo de Israel. Lembram que eu falei aqui? Eu não lembro agora o autor, mas eu comprei o livro para poder aprender um pouquinho e não tive tempo de ler. Chama-se A Fé e o Fuzil. Esse Complexo de Israel começa em Vigário Geral, já chegou em Braz de Pina. Nada diferente de igreja evangélica, pentecostal, neopentecostal, pode. Agora até as duas igrejas católicas que tinham no pedaço estão fechadas. Tipo assim, até segunda ordem. Eles não disseram o que é, saiu no jornal. Então, se não é denominação religiosa, com aquelas viagens para ir à Terra Santa, buscar água benta, para buscar a Terra Santa, para trazer no vidrinho, eles não podem, porque eles não podem tirar o passaporte. Os que estão presos, os que estão soltos. Mas os pastores podem, e levam os grupos e vão. Não vai aqui fofoca, é uma constatação, uma notícia de jornal. Tá? Então, nessas circunstâncias, nós temos que estar muito atentos e continuar com a Ave Maria, Santa Maria e Pai Nosso, que é o caminho para que a gente possa ocupar a mente com coisa boa, pedindo por nós e por todos aqueles que nos cercam, mesmo os desconhecidos e principalmente eles. Olha quanta oração foi feita em favor do Rio Grande do Sul e aquele povo valoroso que lá está sofrendo ainda os efeitos do que foi aquela enchente. Então a solidariedade não é só para os grandes eventos, é para aquele que passa aqui na porta e pede um pedaço de pão. Você fez a sua parte. Macro ou micro, a ação produz resultado. E é isso que Deus espera de nós, porque Jesus dizia: quando deste de beber a quem tinha sede, quando deste de comer a quem estava com fome, quando deste de vestir aquele que estava no frio, quando foste visitar no hospital e na prisão, era a mim que o fazias. Então é isso que Jesus espera de nós, é isso que Deus sabe que nós um dia vamos fazer à perfeição, de forma que não precisemos mais reencarnar. Neste ou em outro qualquer orbe, estaremos lá naquela questão 113. Enquanto isso, a gente está navegando ali, ó, 101, 102, 101, 100. Aí um Chico Xavier chega na 103, 104. Olha só a distância. Para até 113 é Jesus. Então, a todos vocês, o meu carinho, o meu respeito, a minha gratidão, com um abraço grandão de novo, encarnados e desencarnados. E se vocês me derem uma outra oportunidade de emprego, eu venho. Não estarei na rua da amargura. Eu preciso muito disso. Nós é que agradecemos, meu irmão. Com certeza, muitas outras vezes virão. Bom, então, para os nossos irmãos que vão assistir, que estão assistindo, que a paz de Deus abençoe os lares e fortaleça cada coração.